Dólar acima de R$ 6,10, bolsa de valores derretendo e uma curva de juros que precifica para o ano que vem uma Selic superior a 15%. Exatamente isso que você escutou. Nos últimos dias, vocês e eu vivenciamos o que muitos chamariam de Black Swan no Brasil, ou cisne negro. É quando um evento, assim como o Covid há poucos anos atrás, reprecifica os ativos no mercado, gera uma confusão danada, aumenta a volatilidade de tudo e faz dólar subir, bolsa, juros, confusão total. Dessa vez, o que fez preço no mercado foi a política fiscal, o tal esperado pacote de contenção de gastos do Haddad, e é sobre isso que nós falaremos no vídeo de hoje. Antes de começarmos, peço para vocês deixarem um like nesse vídeo, porque me ajuda bastante. Assim o YouTube entende que vocês gostam do conteúdo, o conteúdo é bom e dispara para mais pessoas que também se interessam por macro. Também se inscreva aqui no canal para receber as notificações dos vídeos mais recentes. Nesses 4 anos como influenciador de economia, eu descobri que vocês adoram debater sobre política fiscal. Ainda bem, é um assunto importante, porque ele influencia tributos, arrecadação do governo, investimentos, serviços públicos, endividamento, mas nem todo mundo domina o assunto. Política fiscal, assim como política monetária, está inserida na macroeconomia. Então, é preciso dominar a macroeconomia para debater sobre isso aqui. Aproveitem, porque até amanhã eu deixarei disponível o cupom de 50% de desconto do curso Macro Fundamentos nessa Black Friday. O cupom é Black Friday, tudo junto. Assim você garante a inscrição para um curso que ensina sobre exatamente isso. Política fiscal é o módulo 10, se eu não me engano, desse curso que tem 12 módulos no total e 20 horas de conteúdo do início até o fim. Olha isso aqui. Essa tabela eu venho publicando já há algumas semanas nas redes sociais e a grande novidade de ontem para hoje é que nós estamos na frente do peso da Argentina. Nós ultrapassamos a moeda da Argentina e podemos dizer com convicção que em 2024 nós temos a pior moeda dessa cesta de moedas. Tem moedas piores do que a nossa, mas são moedas realmente muito ruins. Não faz muito sentido comparar. De acordo com essa cesta de moedas, as principais moedas do mundo, nós temos a pior moeda contra o dólar americano de 2024, perdendo 20,64% para o dólar ao longo desse ano. Ou o dólar está subindo 20,64% contra o real. Passamos o peso mexicano, passamos o peso argentino, porque até então estávamos em terceiro lugar. Agora é ouro para a gente. O que aconteceu? A nossa moeda até alguns dias atrás caía 15% contra o dólar e fomos para 20%. Chama-se política fiscal. Esse é o assunto que nós precisamos debater em mais detalhes, porque é o que fez preço no mercado. Eu vou citar aqui para vocês 4 ativos. O Small 11 é um índice, é uma ETF de um índice de small caps do Brasil, assim como o Russell nos Estados Unidos. O Small 11 é uma ETF que replica as small caps brasileiras. Na semana estão caindo 4,68%. Da abertura de segunda-feira até a mínima de hoje, esse índice chegou a cair 8%. O Ibovespa, que aí é o índice das principais empresas do Brasil, caiu 3,15%. Confesso que nem é tanto assim. As grandes movimentações aconteceram no dólar, USD-BRL. Dólar bateu máxima histórica acima de R$ 6,00 e inclusive na máxima de hoje bateu 6,11, R$ 6,11. Eu acho que o brasileiro tem que parar de olhar para esse gráfico aqui, da cotação do dólar, o quão caro o dólar está perante o real. Façam o contrário, BRL e USD. Qual é o valor do real perante o dólar? Esse é o menor da história. A nossa moeda nunca foi tão depreciada perante o dólar desde a sua criação lá no plano real. Isso aqui é como se fosse a cotação da sua empresa, do seu negócio, é o menor da história. A direção está errada, não está? Isso aqui é algo que chama muito atenção. Só esse ano a nossa moeda está caindo 20,64%, como eu mencionei.
Outro ativo que chama muito a atenção é o juro de longo prazo do Brasil. Aqui como exemplo, o juro de 10 anos. O juro de 10 anos brasileiro é equivalente ao juro de 10 anos dos Estados Unidos. Sabe o yield do Treasury de 10 anos? Mesma coisa. Nesse caso aqui do Brasil. Esse aqui é um dos ativos mais violentos que existe. Se você quer perder dinheiro e rápido, opere juros. Sem conhecimento, opere juros. Quando o juro longo ele mexe, e mexe muito, isso aqui quebra muita gente e gera grandes movimentos na bolsa, no câmbio, assim por diante. O que o juro de 10 anos está nos mostrando, ao bater quase 14% hoje de manhã, e quase bater o nível mais alto desde 2016, é que o mercado está demandando mais aumento de Selic para os próximos anos. O mercado está preocupado com inflação. Essa é a preocupação. E o pacote fiscal que foi publicado afeta diretamente a inflação, a expectativa de inflação para o futuro. Hoje aconteceram stops aqui nesse mercado. Investidores, fundos, bancos, que apostavam que o juro futuro cairia, porque o pacote seria liberado, não contavam com algumas surpresas que foram publicadas no pacote. O juro explodiu para cima e perderam muito dinheiro. Tem aí exemplos de fundos que caíram 30% num único dia e estavam apostando na queda do juro longo. O que aconteceu? Vamos aos fatos. A realidade hoje no Brasil é que o governo brasileiro está gastando excessivamente. Gasta muito mais do que arrecada. E é por isso que o mercado está demandando e exigindo que o governo melhor equilibre as contas públicas. Amigão, diminui gastos. Gasta menos. Será que não tem aí alguns gastos que são ineficientes, com alguma bobagem? Corta esses gastos, porque as contas públicas estão indo para um lado muito errado. É o equivalente quando eu, digamos, tenho uma renda de 5 mil reais, gasto 10 mil reais todos os meses. É insustentável. Nesse caso, os dados fiscais do Brasil foram publicados hoje de manhã, fresquinhos para nós avaliarmos. E no mês passado, o governo registrou um superávit, o maior superávit em algum tempo, de quase 37 bilhões de reais em outubro. Maravilha. O problema é que quando nós somamos esses resultados nos últimos 12 meses, nós temos um déficit de mais ou menos 223 bilhões de reais. Isso é muita coisa. Um déficit de 223 bilhões é o equivalente a vários meses recebendo a minha renda de 5 mil, mas gastando 10 mil por mês. Como que eu consigo sobreviver gastando o dobro da minha renda? Eu preciso do cartão de crédito. Minha namorada pegou o cartão de crédito e fiquei sem. Esse aqui eu acho que também serve. Cartão de crédito. Eu vou usar o cartão de crédito, eu vou ligar para o banco e pedir um empréstimo. É a única maneira que existe para eu gastar mais do que eu recebo. O problema é que essa dívida vai somando. Então, nesse exemplo, gasto 5 mil a mais do que a minha renda por mês. Depois de um ano, eu teria uma dívida de 60 mil. Como que se paga uma dívida de 60 mil quando eu recebo apenas 5? Eu vou ter que diminuir os meus gastos até um nível que eu tenha um espacinho da minha renda para pagar essa dívida. A única maneira de pagar a dívida é gastando menos do que se ganha. É quando a arrecadação do governo é maior do que as suas despesas, o que claramente não é o caso hoje. Como esses números saíram hoje de manhã, o endividamento de longo prazo do Brasil bateu um patamar histórico. 9 trilhões de reais. Nunca antes o endividamento foi tão elevado. Como esse governo foi eleito em 2022 para 2023, na época a dívida de longo prazo era de 7,2 trilhões. Então, em breve, quando bater 9,2, poderíamos dizer que esse governo foi responsável por um aumento de 2 trilhões da dívida de longo prazo do Brasil. Dívida essa que está crescendo a mais ou menos 1% ao mês. Em alguns casos, crescendo 2% ao mês. Um dia eles precisarão pagar isso. Ou melhor, nós precisaremos, porque a dívida do governo é a nossa dívida. Só que vocês não escolheram como gastar essa grana. Eles que escolheram. Isso aqui é uma herança que será deixada para as próximas gerações. Como eu acabei de falar, a única maneira de pagar uma dívida é diminuindo o seu consumo no futuro. É o governo ou gastando menos nos próximos anos ou arrecadando mais, ou seja, aumentando impostos.
Então a saída para esse problema é disciplina fiscal, austeridade, diminui gastos e ou aumenta impostos. E vocês viram ao longo dos últimos 2 anos que mesmo aumentando impostos, não foi possível equilibrar as contas públicas. Isso porque o nível dos gastos aumentou de maneira acentuada. Então, o tão esperado pacote fiscal nada mais é do que uma pressão feita pelos economistas, pelo mercado, para que o governo equilibre melhor as contas públicas. Ou gasta menos ou arrecada mais. E aí foi nos prometido que existiria um esforço do governo para diminuir as despesas. E aí, semana passada, vazou esse valor de 70 bilhões. Vazou 70 bilhões, o mercado começou a precificar isso. Opa, eles estão se mexendo. Daqui a pouco vai sair alguma coisa. Aí postergava, vai ser quinta-feira, não vai ser sexta. O Haddad ia para a Europa, não vai mais, vai ficar aqui para controlar essa questão. Semana que vem, e foi indo. Até que, eventualmente, foi publicado o pacote. Um pacote de 70 bilhões, que reduziria as despesas do governo em 70,9 bi nos próximos 2 anos. Ou, se pegássemos até 2030, o valor chega a 327 bilhões. Era um número que agradava o mercado. Mas esse detalhe, ele veio acompanhado de outras surpresas que ninguém esperava e que possuem, nesse momento, consequências ruins para o Brasil. Antes que eu esqueça, por que o mercado demandava isso? Porque existe aí um fenômeno de desancoragem das expectativas de inflação do Brasil. Temos visto uma piora dos dados de inflação nesses últimos 2 meses e vem forçando o Banco Central a aumentar a taxa de juros. A economia brasileira está sobreaquecendo, acredite se quiser. Tem vídeos aqui no canal que eu gravei especificamente para os membros, onde eu mostro com os dados que a economia brasileira está crescendo acima do seu potencial, o que soa muito bom. Mas nesse caso é inflacionário. A inflação aumenta, isso afeta drasticamente a vida dos mais pobres e força o Banco Central a aumentar a taxa de juros. Então, para nós aliviarmos essa pressão inflacionária, o Banco Central aumenta o juro, mas ele poderia ser ajudado caso o governo diminuísse os gastos, diminuísse o estímulo fiscal. E é isso que estávamos cobrando. Pois saiu o pacote de 70,9 bi, mas com uma surpresa que ninguém esperava. Um anúncio de uma reforma de renda no país. A partir de 2026, salários de até R$5 mil por mês serão isentos do pagamento de imposto de renda. Pensa comigo. Isentar o pagamento de imposto de renda é o que nós chamamos de renúncia fiscal. O governo está renunciando à arrecadação. Nós não queremos mais arrecadar 45 bilhões nos próximos anos, que vinha do pagamento de imposto de renda para todos esses que recebiam até R$5 mil por mês. O nome disso é renúncia fiscal. Então, eles estão reduzindo impostos, o que, na minha opinião, é a única direção para o crescimento sustentável do Brasil. Menos imposto. Nós pagamos muito imposto, especialmente os mais pobres. Os mais pobres pagam muito imposto não só na renda, mas também no seu consumo. Isso penaliza as famílias que têm menos dinheiro. Para mim, é a direção correta, mas temos alguns problemas aqui no meio do caminho. Para compensar essa renúncia fiscal, então, para eles não deixarem de receber 45 bi ao ano de imposto, vai se criar uma alíquota efetiva mínima de 10% daqueles que recebem além de 50 mil por mês, ou 600 mil reais ao ano. Então, se eu recebo 50 mil reais ao mês, eu teria que pagar uma alíquota efetiva de pelo menos 10%. Digamos que eu recebo 50 mil, mas eu pago só 5% ao ano de imposto. Então, eu precisaria pagar mais 5% para que o total pago de imposto seja, no mínimo, 10%. O grande detalhe é que não é só o que eu recebo como renda do meu trabalho. Digamos que eu sou CLT. É a soma da minha renda, 50 mil, mais rendimentos de títulos de renda fixa, por exemplo, mais dividendos que eu recebi. Pode ser dividendos de empresas cotadas na bolsa ou até dividendos de empresas que eu sou sócio, que o dividendo é isento de IR no Brasil. Então é a soma de minha renda do trabalho, rendimentos de investimentos e também dos dividendos. Lembrando que
O dividendo é isento aqui no Brasil. É uma maneira deles tributarem pela primeira vez em muito tempo o dividendo no Brasil. Qual é o problema disso? Quando eles anunciaram esse pacote em cadeia nacional, se detalhou muito pouco se é possível equilibrar a renúncia fiscal de 45 bilhões com esse tributo novo, com essa tributação diferenciada. Não foram feitos estudos que comprovam isso. Eles não sabem, nem a gente sabe. Não foi feito um planejamento. Só o fato de terem anunciado isso na televisão mostra que os olhos estão focados em 2026 na eleição, porque não foi feito estudo em relação a isso. A gente não sabe se dará certo ou não. Pode ser que eles tributem essa alíquota efetiva mínima de 10% e não totaliza 45 bilhões. E aí? Tem que tampar esse furo de alguma maneira. Porque se não tampar o furo, a arrecadação vai cair. E aí você aumenta o déficit fiscal. Aí nós estamos indo para o lado oposto, ao contrário do que se esperava, que era um pacote de diminuição de despesas e não diminuição de arrecadação. Aí o déficit vai aumentar, a dívida vai crescer ainda mais rápido. Estamos indo para o lado oposto. Segundo a IFE, que é a Instituição Fiscal Independente, falta detalhamento, estudo que comprovem que a tributação dos super ricos será suficiente para compensar a reforma do imposto de renda. Contra fatos, não há argumentos. O Brasil tem 212 milhões de habitantes, sendo que 42,4 declaram impostos. Desses, 14,6 declaram, mas são isentos. Ou seja, no Brasil, apenas 28 milhões pagam impostos sobre a sua renda. Aqui está o pessoal que recebe 5 mil, 50 mil, 1 milhão e tanto faz. A proposta do Haddad vai isentar quem ganha abaixo de 5 mil. Isso vai deixar de fora 16 milhões de trabalhadores. 16 milhões de pessoas serão beneficiadas por isso. Legal. Esse é o cenário. Num Brasil de 212 milhões de habitantes, apenas 12 milhões pagarão impostos para sustentar 200 milhões. Impostos sobre a renda. Porque todo mundo paga imposto quando compra um cotonete, compra um celular e compra um computador. Mas falando de imposto sobre a renda, é uma quantidade pequena de pessoas que terão que pagar impostos para uma sociedade grande. Nós temos um país com uma população considerável. Outra forma de analisar isso, com essa proposta, com maior faixa de isenção entre países da OCDE e 70% das pessoas ocupadas não pagariam imposto de renda. O Brasil seria o país entre os membros da OCDE, e a gente não faz parte da OCDE, mas se fizesse, seria o país com o maior número de pessoas isentas no pagamento de imposto de renda. Nem em países desenvolvidos, tanta gente seria isenta do imposto de renda. A alíquota hoje mínima é 3, né? Então, hoje 50% é isento, 50% paga. A partir da aprovação dessa política, 70% não pagaria IR. Eu sou totalmente a favor da menor tributação da população. 100%, sempre fui. Afinal de contas, nesses últimos anos, toda vez que aumentavam impostos, eu criticava. Agora, você crítico da redução de impostos? Redução de imposto funciona quando é viável. E do jeito que a política fiscal está no Brasil, não é viável. Essa é a crítica que eu tenho, essa é a crítica do mercado. É inviável isentar o IR para quem ganha até 5 mil se você não tem um estudo detalhado de como equilibrará as contas públicas. Aí eu volto à frase que eu citei antes. Eu acho que eu citei. Se nem quando aumentavam impostos as contas fechavam, imagina cortando imposto. Cortar impostos sem cortar gastos é malabarismo fiscal. É populismo. Não tem o que negar. Outra coisa que poucos entenderam e que afetou câmbio, afetou juro, é que nesse momento, cortar o imposto dessas 11, 12 milhões de famílias fará com que elas não precisem pagar no final do ano ou no início do ano seguinte 40, 45 bilhões em impostos. Maravilha. Isso sobra dinheiro para o bolso do trabalhador. Excelente. Só que hoje nós temos um contexto, um cenário macro no Brasil de uma economia sobreaquecida. Eu já expliquei. Temos um país sobreaquecendo.
está crescendo acima do seu potencial, e isso é inflacionário. Isso faz com que o Banco Central tenha que subir o juro. Bom, com essa medida aqui, pessoas não pagarão imposto, terão menor parte da sua renda comprometida no início do ano. Esse dinheiro vai entrar na economia como consumo, então é uma política fiscal estimulativa, via consumo na veia, que vai piorar o quadro de sobreaquecimento, vai acelerar ainda mais a inflação e vai demandar uma taxa de juros ainda maior. Eu não sei se o mercado está precificando esse mesmo número agora, porque ele deu uma melhorada nessa sexta-feira. Mas até algumas horas atrás, ou pelo menos de manhã, quando estressou, o mercado precificava uma Selic de 15,5% para o ano que vem. Gente, isso é muita coisa. Isso é muita coisa. Minha opinião, o que o governo poderia fazer para melhor equilibrar as contas públicas e tirar um pouco o estímulo fiscal que está sendo implementado no momento. Diminui um pouco o montante pago no Bolsa Família. Vocês sabem quanto se paga em Bolsa Família no ano hoje em dia? Em 2021, 31 bilhões. 2022, 91 bilhões. Em 2023, quase 200 bilhões. O Bolsa Família é um gasto muito potente. Bolsa Família é um gasto do governo que vai diretamente para as famílias mais necessitadas. O nome disso é transferência de renda. Quando essas famílias recebem esses quase 200 bilhões, elas não poupam esse dinheiro, elas gastam. Isso gera consumo na veia. Cortar imposto de renda para aqueles que recebem até 5 mil será mais 40 bilhões de consumo na veia também. No momento em que estamos conversando, o quadro é esse: economia sobreaquecida, inflação piorando e Banco Central tendo que subir a taxa de juros. A soma de uma economia dinâmica, um desemprego baixo, saiu o desemprego hoje, tá? 6,2%, menor da história. Um desemprego baixo, muitas pessoas trabalhando, recebendo renda, consumindo, somado com essa reforma do IR e um Bolsa Família potente, isso é super estimulativo. Excelente, gera crescimento, até o ponto em que isso é inflacionário. E não tem família, especialmente as mais pobres, que não é afetada pela inflação. Na minha opinião, a redução do Bolsa Família em mais ou menos 70 bilhões equilibraria muito melhor as contas públicas, tiraria parte desse estímulo fiscal e incentivaria as famílias a entrarem no mercado de trabalho e aproveitar que a taxa de desemprego está no nível mínimo histórico. E tem indícios de empresas precisando contratar que não conseguem contratar porque falta gente. Bom, temos uma quantidade considerável de famílias que recebem o Bolsa Família e que são incentivadas a não trabalhar. Diminuindo o valor pago nesse tipo de política, incentivaria que algumas dessas famílias começassem a trabalhar. Isso tiraria a pressão do mercado de trabalho, isso faria a renda do brasileiro crescer num ritmo um pouco menor e também tiraria parte da pressão inflacionária. Quando os salários crescem num ritmo muito acelerado, muito acima da inflação, isso retroalimenta a inflação. Um fenômeno chamado espiral preços-salários. Eu ensino isso no curso Macrofundamentos. Inclusive, esse era o quadro dos Estados Unidos em 2022, quando existia 2 vagas de emprego para cada desempregado. A renda crescia num ritmo acelerado, a inflação perturbava o Fed. E aí eles tiveram que subir a taxa de juros. Gente, é muito parecido com os Estados Unidos em 22. Isso também é inflacionário. Então, olha aqui, nós temos uma economia dinâmica, que pode ser inflacionária, somada a uma política fiscal muito forte, a um mercado de trabalho muito forte e uma reforma do IR que colocaria ainda mais lenha na fogueira. Por fim, para entender o porquê o mercado não gostou de tudo isso e por que o dólar subiu, por que o juro subiu, essas medidas sobreaquecem a economia, aceleram a inflação, sabendo que a inflação vai subir aqui, o que as pessoas fazem? Tiram dinheiro do país. Então você tira o dinheiro e compra outra moeda. Então eu compro dólar, eu compro euro, eu compro Bitcoin, eu quero uma moeda cuja inflação esteja controlada. A inflação, ela corrói o poder de compra da moeda. Então o que você faz para se proteger? Troca de moeda. Isso faz o dólar subir, o dólar se valoriza. Isso é inflacionário, os produtos que são importados chegam no Brasil mais caros.
inclusive podendo daqui a pouco impactar o preço do combustível no país. Isso puxa a inflação para cima, retroalimenta o processo inflacionário, gera o que nós chamamos de inércia, inflação inercial, e força o Banco Central a aumentar a taxa de juros. Isso é péssimo para os investimentos, então afasta investimento, afasta capital externo, afasta o dinheiro dos brasileiros. Isso é péssimo para a Bolsa. Acho que deu para entender, tá? Enfim, agradeço aí a participação de todos vocês. Espero que tenham gostado do conteúdo. Deixe seu like, inscreva-se no canal, me siga nas redes sociais e aproveitem a promoção do Macro Fundamentos. É um investimento para quem quer aprender sobre macro, independente se você é brasileiro, se é americano, do país que você vive. Macro é macro, basta aprender. Obrigado e até mais.